noite. Está entrando no ar Esporte na TV. Nesta noite, estamos completando, até brincaram aí num dos programas anteriores, que com o Darcy era a Grey's Anatomy. É um seriado, ainda em partes. Foi muito bem comentado. Então, e a história dele é maravilhosa, tanto os alunos quanto colegas, sempre tem tanto a saber. Então, é bom a gente termos alguém para nos espelhar e dar um motivo a mais para que a gente possa tocar esses dias na frente. E com prazer, então, temos hoje a terceira parte, com o mestre Darcy Orso. Boa noite, Darcy, tudo bem? Boa noite, Cláudio, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar conversando contigo e com as pessoas, né, que vão assistir, né? Estamos aí, vamos conversar mais um pouco, né? Beleza. Isso. A gente encerrando na segunda parte, a gente falou um pouco, já estava naquela situações onde tu já estavas com praticamente os 4 empregos juntos, né? Os Fevalho, Unicinos, Sinodal e Fundação, e já em caminhamentos bem indo para a área da recreação, foi quando a gente falou, perguntando do teu gosto, de como seria. Continuou para nós como é que foi esse período ali, final de Fundação, início Unicinos, essa transição toda. Então, Cláudio, como é que em janeiro de 96, nós tivemos, naquela época, a gente fez o conselho de classe final, no começo de janeiro. Então, eu falei que eu estava saindo, né? E eu ia ficar com a Unicinos, né? A Fevale, e com um Sinodal. Então, eu coloquei lá, tinha que treinar a equipe, eu estava mais na área da recreação, né? E eu queria fazer, se eu fosse treinar a equipe, eu queria fazer um trabalho, continuar um trabalho dentro da minha expectativa, estava sendo mais ou menos bem encaminhado. Então, fazer pelo meio não daria. Então, eu saí da fundação, né? E fiquei, então, naquela época, com o Sinodal, com a Fevale e com a Unicinos. Tá? Então, na Fevale, eu estava lecionando atletismo, como eu coloquei, depois pediram para mim lecionar a cadeira de recreação, que eu já lecionava na Unicinos. Tá? Eu disse esse detalhe eu não sabia. Porque a recreação eu comecei a lecionar na Fevale em torno de 80, acho que 90. E eu comecei a lecionar na Unicinos em 88. Então, eu já lecionava. Então, naquela época, era o professor Framiro, o coordenador, e ele me chamou. Darcy, eu quero que tu lecione a cadeira de recreação. Eu disse, espera, não tem problema nenhum. Só que era um outro professor, né? Professor Sérgio, doutor, ele era médico, né? É falecido hoje, irmão do professor Beno Beck. Eu disse, só outro método, outra linha. Ele disse, não tem problema. Eu quero que tu lecione e que funcione. Não que não estava funcionando, né? Disse, tudo bem. Aí eu comecei a lecionar a cadeira de recreação na Fevale. E com o tempo, eu fui em 2002, 2003, por aí, eu fui deixando o atletismo e me dedicando só à recreação, né? E eu estava dando aula para as crianças no Sinodal, contando história. Chegou um senhor lá, meio de óculos, assim, muito sério, e ficou me olhando. Eu disse, quem será que esse cara quer? Ele disse, eu preciso falar contigo. E aí eu fui a minha consciência, meu Deus do céu, o cara é sério, assim, preciso falar. E daí ele disse, quando eu terminei, casualmente eu estava dando aula para o neto dele, não. Será o quê? Daí eu vi que o neto foi lá e abraçou ele, disse, meu Deus, a gente já fica, bom, vamos lá, vamos ver o que o homem quer. E aí, terminou a aula, tinha um intervalo, ele disse, olha, eu quero que tu lecione a cadeira de recreação na Unicinos. Mas, tudo bem. Só que eu estava com a semana lotada. Então, o que nós fizemos? Para começar, eu comecei a lecionar sábado de manhã na Unicinos. E botou a cadeira de recreação sábado de manhã. E aí eu comecei a lecionar a cadeira de recreação na Unicinos. E aí, lá tinha recreação 1 e 2. Aí, no semestre seguinte, eu fui ajeitando os horários, né?
E eu consegui encaixar, então, eu lecionava na Unicinos, na Recreação, lecionava na Fevale, né? E no Sinodal. E depois, na Fevale, inclusive, eu lecionei a cadeira de psicomotricidade. Sim, eu lembro. Uhum. Eu lecionava de tarde e a Maitê lecionava à noite. Uhum. Tá? Depois ficou com ela. E aí, na Unicinos, acho que foi em 95, o professor de natação saiu, eles foram ver, disse, o Darcy tem pós-graduação em natação. Aí me pegaram, não, tu vai lecionar, acabou, não tem. Daí eu fiquei preocupado, né? Comecei meu Deus do céu, os fundamentos, né? Mas essa parte teórica, daqui a pouco os alunos perguntam sobre regras e tal, né? Uhum. E quando eu comecei a lecionar natação, eu vi que os alunos queriam aprender a nadar e a ensinar. Eles não queriam, né, assim, ser nadadores, né? E eu ficava contente com isso. E aí Foi o que tu falou no primeiro programa, lembra? Tu falou bem dessa situação, né? Exatamente. E eu sempre fui assim, cada turma eu tinha 2 nadadores, geralmente 3. Uns aviões, assim, nadavam, meu Deus, o medley. E aí o que eu fazia? Eu dizia para eles, vocês sabem nadar já, né? Eu dava os fundamentos, dizia, agora vocês me ajudam. Vocês pegam os que nadavam, que tinham até medo, vocês vão dando uma mãozinha ali, né? Como tutores desses, e eu vou trabalhando com o grupo. Eu não tive problema nenhum, né? E depois, na Unicinos... Mas eu vou te interromper, porque eu acho que agora é uma hora que muita gente, isso depois eu estou te devendo, os retornos que todos me mandam sobre acompanhando os nossos programas, gente de outros estados, inclusive, ou de outras regiões, fala daquele momento que eu também te acompanhei, porque eu fui em vários, que tivesse aquele período que tu ministraste o curso de recreação em muitos locais. Tu era chamado para os principais cursos do Brasil então eu lecionei curso de recreação em 8 estados. Olha só. 8 estados, né? E cidades, 217 cidades eu trabalhei. Eu lembro que quando eu te chamei quando a época de São Bento, estava no 150, 160, uma coisa por aí. Mas uma delas eu fui mais de 10 vezes. Olha então, são mais de 2.000 cursos, palestras, né? E assim, o que o pessoal quer? Eles querem motivação. Eles querem ideias, entendeu? Aquela história, você lê o livro, você está formado, tudo bem. Agora você está na frente da turma. O que você vai fazer? Eu vou começar por onde? Que é um grande problema que existe desde lá de trás e que está cada vez pior hoje em dia, né? Então, por onde eu vou começar, né? Então, o que eu levo às vezes? A alegria, sabe? A descontração, né? Só que agora com a pandemia, né? Ano passado, a última cidade que eu fui foi a Ceguá, ali na divisa com o Uruguai, né? A pandemia parou, né? Mas todo ano eu tenho tranquilamente uns 30 eventos por ano, né? Esperamos que assim que terminar a pandemia, né, a gente possa voltar a trabalhar. Até porque é complicado, a minha atividade é uma atividade onde a gente trabalha muito a afetividade, o toque, a autoestima, né? Então, tem uma que eu vou lembrar em especial, que está faltando só o nome, mas tem aquela da dança, que é do circo. É isso. O Minuê. O André Heller, o Fábio Bump, todos os teus ex-alunos citaram-se. Tu não tinha falado do Minuê. Minuê. Inclusive, em Cachoeira do Sul, lá o diretor, ele tem todo ano tem a semana acadêmica, e ele já me levou umas 3 vezes. Eu fui lá um dia na sala deles, lá está uma foto lá do Minuê. Isso aí é
quando fez o minuê, eles bateram uma foto, tá aquele grande círculo lá, e todo mundo, né, sentado um no colo do outro. Inclusive, o Cláudio, teve uma formatura do Paulo Weber, lá de Pinhal Alto, Nova Petrópolis. Sim, sei quem é. Sim, sei. Ele é uma pessoa espetacular. E ele, não, o senhor vai na minha festa. Tá, saímos da formatura da Unicinos, fomos para a festa, eu e a minha esposa e a minha filha. Chegamos lá, ele fechou a sociedade, acho que tinha uns 200 convidados. E ele me disse, professor, só faz o minuê? Meu Deus do céu, eu disse, o Paulo, é que é o minuê. Tem que ter muito cuidado, né? Eu digo para os alunos, cuidem, vocês vão fazer o minuê. Encontro de casais. Já trabalhei em encontro de casais, encontro de igreja, de idosos, né? Vocês cuidam que vai acabar um sentando no colo do outro, Paulo, e daqui a pouco, sabe como é que é o adulto, né? A cabeça dele. Não, vamos fazer. Aí fui lá nós tínhamos terminado de jantar, tá? Peguei o microfone e disse, para mim não tem problema, né? Inclusive, quando eu fui para a Ninfo várias vezes na Unicinos, na Fevale, homenageado, nós fazíamos o Inclusive meu. Fazíamos a tua foto também foi feito minuê? Lá em cima, no meio das cadeiras, com um torre, tudo, né? Claro que daí eu abreviava, né? Porque tu sabe que ela leva uns 10 minutinhos. Então, eu abreviava para terminar, porque era uma formatura, e muita gente tem a voz ali assistindo, então demora um pouquinho, né? Mas a gente fazia o tal do minuê na formatura. Muitas formaturas nós fizemos no minuê. E né? eu vou só destacar, acho que até para o público que talvez não saiba, acho que tu pode acho que tu falando vai ser melhor. É uma música e uma cantoria e apenas assim, o estar junto com os colegas numa brincadeira que traz uma motivação e um clima, um astral tão positivo, um pequeno gesto, né? Cláudio, o que as pessoas precisam, né? Um pouco de afeto, de carinho, de autoestima, de elevar a autoestima das pessoas, né? Então, às vezes, um sorrir, um abanar para uma pessoa, um bom dia, né? Já é muita coisa, né? Eu nunca me esqueço, Cláudio, eu estava uma vez em Foz do Iguaçu trabalhando no congresso lá. E uma menina disse, professor, o senhor me dá um autógrafo no livro? Depois a gente pode falar dos livros. Eu disse, vamos falar no segundo bloco. Naquele momento, me chamaram lá no microfone para ela em cima para apresentar os professores e tal. E eu disse para ela, estão me chamando lá, tu espera assim. Eu procurei ela 2 dias para depois dar o autógrafo, né? Até que eu consegui achá-la. Porque talvez para mim não fosse nada, né? Mas para ela, talvez fosse muita coisa. Tá? Para mim, é muito a pessoa pedindo autógrafo. Mas eu digo assim, talvez fosse mais um, tá? Mas para ela era importante o autógrafo. Muita coisa. Então, assim, pequenos gestos, às vezes, né? O que as crianças querem? Eu sempre digo, né? Meu Deus do céu, ontem ainda perguntei quem é que inventou a historinha do lobo? Coisa mais linda. Brincar de lobo. Às vezes eu faço lá no Sinodal as crianças, no infantil, brincando com o pai e a mãe de lobo. No dia dos pais, no dia das mães, no dia da família. Brincar de lobo, olha só. Sabe? Tem o computador, tem o avião a jato, tem o telefone, mas volta lá, o que precisa? Dessas pequenas, né? Brincando de lobo, né? Aí as crianças são o lobo, correm atrás do pai. Eu digo, aí vocês param e deixam eles pegar vocês e dão um abraço e um beijo. Não existe presente maior. Não tem. Não existe. Não existe, que eu posso dizer como pai hoje, mais do que nunca, que não existe. Não existe. Às vezes um relógio, sim, um relógio, mas um abraço
é muito mais, né? Dar um relógio, por exemplo, um abraço, um beijo, né? É. Meu Deus, que coisa mais linda, pequenas coisas, né? Então, eu digo, meu Deus, essas pessoas que inventaram, né? Imagina o lobo mau e, né, coitado do lobo, eu sempre digo, né? Tem porco que é 2 vezes maior que o lobo. História, né? E é importante o imaginário, né? O lobo, Estimular sabe? tudo isso, né? Fazer toda Para isso. ele, né? Às vezes eles me perguntam, Darcy, lembra aquela vez que nós brincamos? Meu Deus do céu! Para mim, assim, era mais uma brincadeira um dia, para eles marcaram. Eu nunca me esqueço. Eu passo na rua, professor Darcy, ainda tem o jogo do morcego, né? Isso. O morcegão não tem quem não fale. Isso. Meu Deus do céu! O que é o jogo do morcego? É um pega-pega, né? Né? Então, eu me lembro que eu tinha uma menina no Sinodal, agora ela é formada em psicologia, encontrei ela na Unicinos, e ela era cadeirante. Então, eu, com ela no meio, ela queria ser um morcego. E aí eu corria com a cadeira para ela poder pegar. Um dia caiu eu, ela, a cadeira, tudo, daí arruma, tudo, foi na cadeira. E às vezes eu dizia para os alunos, me ajudem, né? Não corram tanto, deixa ela pegar vocês. Ela ficava numa alegria, né? Então, hoje eu encontro com ela, né? E aí, Sabrina, tudo bom? Tudo? Te lembro, que tempo bom, né? Que coisa boa. Que Que bom legal. que ficam essas coisas, que Sim. ficam. Né? Nós vamos aos comerciais e já retornamos para essa excelente terceira parte com Darcy Orso. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta, Esporte na TV especial. Hoje, fechando a princípio a trilogia com Darcy Orso, como nós falamos, mas talvez vai ter tanto assunto que daqui a pouco vão ter que rebuscar em breve, porque só de bastidores que nós falamos nesse intervalo foi já quase mais um outro programa. Mas tem 2 tópicos que eu acho muito interessantes a gente tratar, que são de extrema importância da vida dele para muitas pessoas, que foram tanto o trabalho no curso de música na Este e depois falar das publicações que eu lembro ainda da primeira, que era na época de eu estar no curso, e que durante toda a trajetória sempre teve a filha dele na capa do livro. Darcy, contigo. Vamos lá. Cláudio, tinha um aluno meu, o André Lister, Sim. ele lecionava, ele está morando na Suíça, ele lecionava na Este. E ele me falou, Darcy, eu vou sair, eu quero que tu assuma, porque eu uso o teu livro de rodas lá, e tu tem que assumir. E eu disse, tá, mas aquela história, tá, mas, né? E aí, o que aconteceu? Ele foi em 2002, ele foi para a Suíça e aí ele me indicou. Muito bem, 2002, lá na Este, junto com o Sinodal ali em São Leopoldo, no Morro do Espelho. Então, eu brinquei, eu disse, bom, alguém tem que escolher o curso, tem que ser eu, né? Imagina, a cadeira era voz, movimento e ludicidade. Então, imagina eu trabalhando com os músicos lá, né? Os alunos, todos eles, que vai para uma faculdade de música, né? Todos eles tocavam piano, violão, gaita, era uma coisa assim, eram uns gênios. Digo, bom, o que eu vou fazer? Então, eu comentei com eles. Eu vou trabalhar essa parte da afetividade, onde vocês, né,
levam a criança, o adulto, a gostar de vocês. Tá? Assim como quando eu conheci minha esposa, né? Ela dava aula de inglês, eu dizia para ela, faz jogos na aula de inglês, né? Pode brincar, até de esconder, tá? Mas tudo em inglês. Mas antes você tem que ensinar, lógico, as palavras e tal. Então eu comecei a trabalhar. Disse, bom, o que nós vamos fazer agora? Agora vamos quebrar essas paredes, vamos para a rua. Uhum. Mas o que nós fizemos? Começamos a cantar nos hospitais. No Hospital Centenário, no Hospital Geral, no Hospital Regina, no Hospital da PUC, no Hospital do Câncer Infantil. Então, nós íamos assim, uma semana sim, uma não. Eu praticamente eu pagava para dar aula, porque chegavam os alunos lá, as turmas eram de 16, 18, vamos a Porto Alegre, vamos. Pegávamos uma van. Professor, eu não tenho dinheiro, não tem problema. Então, tá? Mas isso não. O que eu aprendi, não tem dinheiro que pague. Mas no começo, para nós, era complicado, porque era uma área meio assim, estranha, né? O que nós vamos fazer lá? Vamos cantar música, mas vamos cantar o quê? Eu sempre dizia para nós, temos que tentar cantar o que eles gostam. E eu tinha uns alunos que eram uma loucura. Tiravam o coelho da cartola. Olha, chegava lá, nós nunca tinha cantado uma música e tal. Cantem essa música. Eu sei, professor. E saiu a cantar. Então, era um trabalho espetacular. Nós cantamos no trem, de São Leopoldo a Porto Alegre. Nós cantamos no trem e cantamos na volta. Imagina no trem. Imagina, claro. Porque eu dizia para eles, vocês cuidam, tem gente que eles querem dormir, eles não querem que vocês cantem, então aí vocês vão levar xingão de uns. Mas a grande maioria adorava. Né? Nós ia na aula nós fomos cantar no hospício um dia, né? Uhum. Então teve um senhor que estava lá que ficou bravo no começo, queria jogar a dentadura atrás de nós. Um estava com uma maçã, e depois eles começavam a cantar e vinham cantar junto com a gente. Nós íamos andando e cantando. No Hospital do Câncer Infantil foi um trabalho espetacular, até porque você chegava lá, Cláudio, e via que teus problemas não eram nada. Não era nada. Eu dizia, quem é que vai para o hospital? Ninguém vai para uma festa, para uma alegria. Você vai para o hospital. O bom do hospital é quando a mulher vai ganhar nenê. Eu adorei ir para o hospital. A Regina, quando a minha mulher foi ganhar nenê, nasceu a Lara. Meu Deus do céu. No mais, hospital não é, né? Entendeu? Então, o que nós fazíamos? Nós íamos lá, e daí a gente começava a cantar. E passando pelos corredores e cantando, aí nós pegávamos as latinhas de refrigerante, botava a pedrinha dentro, fazia chocalho, enfeitava, enrolava, enfeitava elas, eles faziam em casa, e a gente dava para eles fazer o chocalho, um pandeiro. Olha, era um trabalho espetacular. Aí nós íamos na área na área infantil, tinha crianças de 1 mês, de 3 anos. Então, nós cantávamos as músicas para as crianças. A canoa virou, o coelhinho da Páscoa, o Caicai Balão, né? Falava o nome deles, e aí levava aquela alegria para eles. Né? E eu me lembro que o pessoal abria as portas para ouvir a música. Nós íamos cantar nos lares de idosos. Isso tu falou ainda, querido. Eu acho que é muito legal tu falar isso. Nós íamos cantar. O que nós vamos cantar no lar de idosos? Tá? Você tem que cantar as músicas do tempo deles. Tá? O Luar do Sertão. Ah, meu Deus, o Luar do Sertão. O Boi Barroso. Eu vou para Maracangalha. Então, assim, você tem que buscar coisas, porque eu dizia para eles. Que se adequem ao público, né? Aquele que está lá, né?
Você não pode cantar o que você gosta, tem que cantar o que o público... Então, a gente... Eu me lembro que tinha lá no Lago Moriá, em São Leopoldo, tinha uma senhora na cadeira de rodas que era pianista. Então, nós cantávamos e ela fazia com os dedos, e às vezes ela dizia, certamente nós tínhamos errado. Que legal, que legal. A gente fazia... Daí eles queriam dançar, tinha gente em cadeira de rodas, aí tinha que dançar com eles nas cadeiras de rodas. Né? Mas é um trabalho espetacular, porque, Cláudio, um hospital, você vai para lá e você volta, né? Com vida, com vigor, né? Mas um asilo é muito complicado. Você vai para lá e de lá você vai para onde? Uhum. Uhum. Então, o que eles queriam? Eu me lembro que uma vez eu fiz a brincadeira, eu teria que ficar um dia falando. Nós fizemos a atividade com o jornal, do chapéu, do barquinho, da camisa. Meu Deus do céu, essas pessoas idosas adoraram. Sabe, eu jamais ia pensar que isso aí fosse tão bom para eles, sabe? Sim, A alegria deles. É. Acho que vem muito do que tu falaste, e a gente já conversou tanto esses três gravações, é essa questão do afeto, né? As pessoas em pequenos detalhes, né? E eu vou dizer que quando até para o público que está nos acompanhando hoje, a gente não passou na semana passada porque o Darcy estava em viagem familiar e outras coisas, mas entrevistamos 2 ex-alunos, o Rafael Dait, que trabalha com recreação em Canoas, sempre nos acompanha, e o Gerson Cole, Salsicha, né? Os dois disseram no programa, Darcy, para te dizer, eles lembram de uma vez que tu entrou na aula de recreação com uma folha de jornal e vou dizer, hoje vocês vão ver que eu vou conseguir dar uma aula de recreação só com essa folha de jornal e vocês vão sair daqui felizes. Os dois disseram. Então... eu diria que a pessoa inteligente é aquela que consegue resolver o problema no momento, às vezes, né? O que eu vou fazer agora, né? Então, isso eu me lembro. Então, para mim, Cláudio, o curso quando eu lecionei a faculdade de música, eu aprendi muito. Foi assim, foi um desgaste, porque eu tive que pesquisar um monte, muito, porque era uma área, não vou dizer que era nova. Livros, eu tenho um livro só de rodas cantadas, né? Mas esse momento de ir para um hospital, né? Eu me lembro que uma vez uma menina da FEBAL disse, professor, você vai lá no lar, eu trabalho com os idosos. Eu cheguei lá e eu comecei a me preocupar, porque era a primeira vez que eu ia com os idosos. Eu disse para ela, tu brinca com eles? Brinca. Eu disse, bom, se ela brinca, eu tenho que brincar também. É possível? Ela é minha aluna e eu tenho que... né? E aí, então, você aprende muito. Dificilmente tu não vai num lugar e tu não leva coisas para ti. Infelizmente, o tempo está se esgotando, mas tem uma coisa que marca, e eu vou usar a experiência própria, que eu já citei um pouco aí no início do bloco, mas eu estou me lembrando agora de um evento da época do Bagatini, que organizava em Porto Alegre, né? E tu sempre ministrava o curso de recreação. Eu só estou me lembrei agora, talvez tu lembras, eu fiz amizade com umas meninas de Ubatuba e era 3 dias, eu acho que o curso, 3 manhãs. 3 manhãs. Daí, na primeira manhã, quando tu falou, já tinha dado só o início do curso, tu ofereceu o livro que tinha, não tinha mais pós-intervalo, que já tinham todos comprado. Né? Então, fala um pouquinho para nós isso. Cláudio, eu tenho 11 livros publicados, tá? Tem um que é de folclore, eu e o professor Paulo Inocente, que é o 8º, né? Eu tenho 11 livros, né, publicados. 9 deles tem a minha filha na capa, toda a sequência dela, desde de 3 anos até os 19. Né?
Eu até brinco com ela. Eu estou escrevendo, tenho 2 prontos e tem um tá no meio. Eu vou ver como é que termina com a pandemia, né? Para ver como é que vão, porque para publicar um livro precisa, não é tão barato, né? Sim. Só eu com meus livros, não tem ninguém que venda, a não ser, às vezes eu deixava lá Unicinos e tal. Então, eu tenho 11 livros publicados, né? Eu fiz olhando ali as edições, são 56 mil livros que foram feitos, né? 50 estão na rua, que eu fui vendendo, alguns eu dei e tal, né? Tem o livro fora do Brasil, né? São livros, Cláudio, práticos. Exato. São livros de cabeceira. Você abre e você sai desenvolvendo. Coisas práticas, com jornal, com uma caneta. Então, eu tenho livros, atividades para pequenos ambientes, onde você não precisa levantar daquela. Eu dizia para ele, professor, vamos fazer uma tirada no ônibus. Não façam as pessoas levantarem. Uhum. Vocês, o ônibus tem que dar uma freada, alguém vai cair, vai se machucar. Aí, de quem é? O problema é de vocês. Vocês mandaram levantar. Pode fazer levantar, então o ônibus para. Então, num bar ali, né? Então, eu tenho, assim, um só de rodas cantadas. Eu tenho, são 11 livros que estão à disposição. Isso. Onde é que as pessoas encontram? Eu tenho um site. Uhum. Pode falar. darciorso.com.br. Uhum. Já mandei muitos livros pelo correio, mandei inclusive lá para o Panamá, né? E tem também um curso online. Fizeste ano passado, né? A gente estava... Sim, né? Que é no Face, Darcy Orso. Tá? Tá ali à venda e tal, né? Se quiserem, os livros estão aí à disposição, não tem problema nenhum, né? O André Heller, lá de São Paulo, Darcy, eu estou trabalhando, eu preciso. Eu mandei uma coleção para ele, né? Né? Imagina. Nós estávamos falando, não tinha, vai até comentar, nós falamos dos bastidores dele, porque ele brincou do Minuê, né, no coisa, e semana passada, até ontem, ele era o comentarista do campeonato de vôlei feminino na ESPN, para ver como ele já está num outro campo também, e seguindo os passos, né? Mestre, assim, infelizmente temos que encerrar, eu queria que tu desses hoje, para fecharmos essa primeira trilogia, uma mensagenzinha, 30 segundos. Então, eu queria deixar aqui para todas as famílias, os que estão assistindo, os que não estão também, uma feliz Páscoa, bastante saúde, bastante amor, e procurar sempre subir a autoestima, né? Problemas todos nós temos, mas às vezes são tão pequenos comparado com outros, né? Uhum. Que não é problema praticamente ele só, tá? Primeira coisa, saúde para todos. Perfeito. Isto é importante, tá? E procurar trabalhar sempre com alegria, com prazer. As coisas se tornam mais fáceis, mais leves, né? E queria agradecer, Cláudio. Tá? Você é uma pessoa iluminada e você é uma luz e onde você passa, você ilumina. Continua. O mundo precisa de pessoas como tu, Cláudio. Continua fazendo o teu trabalho, tá? E você vai ser recompensado. Nunca esqueça que a gente plantar, a gente... Né? Então, se plantar coisas boas, vai colher coisas boas. Então, uma pessoa que está plantando muita coisa. Eu agradeço suas palavras, mas eu não canso de dizer que muito do que eu faço na minha vida sempre teve como modelo a sua pessoa, né? Desde a época de aluno de fundação evangélica. Já faz uns bons anos, né, Cláudio? Os bons anos, isso mesmo. Então tá, mestre, muito obrigado. Acertamos, fechamos essa. Vamos aí, em breve, eu acho que vamos fazer uma outra conversa bem legal aí. Tem um grupo pensando aí para a gente ampliar o nosso projeto e vamos discutir, conversar um pouco mais. Tu tem muito conhecimento para passar para as pessoas. Agradecemos a todos que nos acompanharam e, sim, como o mestre Darcy falou, feliz Páscoa para todos. O programa está passando nesta sexta-feira, então
para todos uma ótima Páscoa e fiquem em casa e se cuidem.